Para começar, eu preciso te apresentar os tipos de fintech e você precisa entender qual o tipo de fintech que você quer criar. Além disso, essa aula é importante também porque tem alguns tipos de fintech que normalmente as pessoas definem errado, fazem confusões sobre. Aí aqui eu vou te explicar esses mal entendidos para você já ficar esperto com isso também. Não achar que precisa criar um banco digital quando na verdade é uma empresa de crédito. Um conceito que eu vi muitas pessoas errando e já aproveitando para explicar o primeiro tipo de fintech é o conceito de banco digital. Muita gente confunde o que é um banco digital por causa do nome. Isso porque bancos digitais não são bancos de fato. E para piorar, como os bancos digitais foram as primeiras fintechs aqui no Brasil, a galera começou a achar que tudo era banco digital. Via uma fintech de crédito e achava que era um banco digital. Via uma fintech de pagamento e achava que era um banco digital. Você também cometia esse erro? Seja sincero comigo, porque até eu fazia isso, tá? E já deixa aqui nos comentários se você cometia esse erro. Então, o primeiro ponto que eu quero frisar é que fintech não é igual a banco digital. Banco digital é um tipo de fintech. Todo banco digital é uma fintech, mas nem toda fintech é um banco digital. Isso é muito importante. Afinal, o que é um banco digital? Eu tenho uma frase que eu sempre repito para explicar banco digital, que é: banco digital é uma conta mais alguma coisa. Veja o Nubank, por exemplo. No começo era apenas uma conta e um cartão de crédito. Então, bancos digitais sempre seguem essa estrutura. Uma conta onde a pessoa pode consultar extrato, saldo, fazer Pix, TED, DOC, pagar boleto, agendar pagamento, depósito e por aí vai. E ele tem mais algum instrumento de pagamento, de crédito, empréstimo, CDB, cartão de crédito, cartão de débito e por aí vai. Se a sua ideia segue essa estrutura, você está pensando em construir um banco digital. Nesse caso, você vai precisar saber muito sobre Banking as a Service. Mas por que, Caleb? Esses primeiros bancos digitais que surgiram, que conseguiram emplacar uma proposta de valor absurdamente boa, uma proposta de conta com praticamente zero de custo para o usuário, tornou o mercado muito inacessível para começar do zero. Isso porque abrir e manter uma conta de usuário custa, fazer transferência custa, mas esses players assumiram esses custos para si com o objetivo de conquistar mercado e ser subsidiado por investidores. Aí lembra lá, banco digital é conta mais alguma coisa? Conta é custo, por isso eles precisam desse mais alguma coisa, porque é daí que vai vir a receita de fato. E dependendo do produto, o ganho é só na escala mesmo, como é o caso do cartão de crédito. Por isso que eu sempre falo que não vale a pena pensar em replicar o modelo da Nubank hoje em dia, porque eles surfaram uma onda que infelizmente já passou. É muito difícil você conseguir hoje fazer o que o Nubank fez. Ué, Caleb, e agora? Então é impossível criar um banco digital? Calma, tem jeito sim, tá? Olha o caso, por exemplo, da Nó, que é um banco digital hoje que eu curto muito. Basicamente, a Nó olhou para uma dor bem nichada no mercado de atender finanças A2, né? Finanças de casais. Focou nesse nicho em específico e criou um produto para ajudar casais a gerenciarem as finanças dos casais, para acabar a briga, para acabar a discussão e por aí vai. E eles vêm crescendo no mercado. Ou seja, eles basicamente entenderam com clareza uma dor existente no mercado e qual que é a proposta de valor necessária para solucionar, ou tentar, né, não, Rafa? Solucionar essa dor. Por eles conseguirem inovar, mesmo que num ambiente que de certa forma tá meio saturado por esses primeiros bancos digitais, né, um Nubank, um Inter e tudo mais, eles conseguem inclusive cobrar uma mensalidade. Então, a conta que é custo, né, que eles não vão ter rentabilidade aqui, eles basicamente têm produtos, feito um cartão de crédito também, tudo mais, mas eles ainda conseguem cobrar uma mensalidade porque o produto deles é muito específico. Então, eles começam a arranjar formas de rentabilizar, inclusive formas criativas de rentabilizar e conseguir criar um negócio lucrativo, um negócio que consegue expandir e escalar. Ou seja, tem sim saída para criar um banco digital hoje, mas ele precisa ser um pouco diferente. Então, você tem que saber exatamente qual que é o seu business. Se seu business depende de você dar uma conta para o seu usuário, porque, puta, essa conta faz parte ali da sua proposta de valor, você precisa entender logo depois qual que é a forma que você vai rentabilizar nesse business como um todo. Quais são os outros produtos e por aí vai. E é justamente por essa falta de clareza de qual que é o business que eu vi muita gente cometer aquele erro que eu comentei de achar que queria começar um banco digital, mas na realidade ele quer começar
outro tipo de fintech. E normalmente a ideia se encaixa mais como uma fintech de crédito do que com um banco digital, por exemplo. E às vezes a ideia até era de um banco digital, mas fazia muito mais sentido a pessoa focar só na parte de crédito para começar enxuto, e também porque a conta nem tinha tanta serventia assim no fim do dia. Mas beleza, passamos aqui por bancos digitais. Vamos agora ao segundo tipo de fintech, as fintechs de crédito. Por que as pessoas confundiam fintechs de crédito com bancos digitais? Vamos lá. A primeira atividade de um banco, de fato, é alavancar dinheiro. Eles fazem isso captando recurso com qualquer pessoa, seja por meio do dinheiro que dorme em uma conta corrente, seja por meio de um CDB e por aí vai. E emprestam esses recursos praticando o spread bancário. Então, eles captam pagando, por exemplo, 0,5% de juros ao mês e emprestam recebendo, por exemplo, 3% ao mês. E a diferença é o spread. Mas lembra que eu falei que bancos digitais não são bancos de fato? Pois é, justamente porque bancos digitais não têm autorização do Banco Central para realizar esse tipo de atividade. Então, se o seu foco é fazer dinheiro girar e não necessariamente precisa de uma conta, seu projeto está muito mais para uma fintech de crédito, até porque banco digital, reiterando, nem pode ficar emprestando dinheiro. Mas, sabia que uma fintech de crédito não é só aquelas que realizam empréstimo? Um exemplo que eu sempre gosto de trazer é o da BX Blue, que é uma fintech de crédito consignado que uns amigos meus criaram e foi adquirida pela PicPay. O que eles faziam? Imagina você querer pegar um empréstimo consignado há 8 anos atrás. Nessa época ainda era muito burocrático. As fintechs estavam começando. Então, para você pedir um empréstimo, você tinha que se deslocar até um banco ou até um Corban, que era um correspondente bancário. E você tinha que ir em cada um deles ficar cotando o empréstimo até descobrir qual que era o melhor para você. Aí a BX Blue veio e criou uma plataforma onde eles já faziam a validação do cliente para garantir que o cliente é uma pessoa de verdade, portador do documento, do empréstimo e por aí vai, e faziam uma cotação em diversos bancos para mostrar para o cliente qual o melhor banco para aquela condição do cliente, né? Para aquele cadastro do cliente. Tudo isso em questão de minutos. E eles recebiam uma comissão em cima dos empréstimos que eles originavam. Percebe que o dinheiro do empréstimo não é o da BX Blue, ou seja, eles só são um facilitador. E eu vou te falar, essa é a melhor forma de começar uma fintech. Focar na prestação de serviço, na facilitação. Isso vale para fintechs de crédito ou outros tipos de fintech, ok? Mas então, o que é uma fintech de crédito? Uma fintech de crédito são plataformas que operam com alguma parte ou com mais de uma parte do que eu chamo de esteira de crédito. Ou seja, atuam com originação, análise, contratação, funding ou com a cobrança. Exemplos de fintech de crédito: plataforma para antecipação de honorários médicos, jurídicos e por aí vai. Plataforma de inteligência artificial para análise de risco e por aí vai. Exemplos que não são fintechs de crédito, mas são empresas de crédito: factoring, FIDIC, securitizadoras, empresas simples de crédito e por aí vai. Existem algumas nesse segmento. Você sabia que quando a gente pega o universo de fintechs que tem no Brasil, separa por tipos, você vai ver que existem 3 tipos que somados são mais de 70% do número de fintechs. São eles: os bancos digitais, que a gente já falou, as fintechs de crédito, que acabamos de falar, e as fintechs de pagamento. E essa última é o tipo de fintech de maior número. Você sabia disso? A gente vai falar das fintechs de pagamento agora. E uma fintech de pagamento nada mais é que uma plataforma utilizada para receber pagamentos de forma mais ágil, seja online ou presencial. Como assim online ou presencial, Caleb? O processamento do pagamento em si, seja ele físico ou digital, é o mesmo. A única coisa que muda é a forma de captura das informações de pagamento. Se for no digital, o instrumento de captura de pagamento é chamado de gateway de pagamento. É ele quem pega os dados, ou seja, nome da pessoa, a loja que está processando o pagamento, o horário, os dados do cartão e por aí vai. E envia esses dados para quem vai processar o pagamento de fato, que é uma adquirente ou uma sub. Então, o gateway em si, ele não é o processador de pagamento. Mas como o mercado acabou associando as duas coisas, você vai ver muito eu e praticamente todo mundo se referindo ao gateway como conjunto de captura e processamento de pagamento. Mas, de novo, a rigor, o gateway é só a captura. Agora,
Agora, se for presencial, o instrumento de captura de pagamento são os TEFs, os POS, mais conhecidos como maquininhas de cartão de crédito. Como eu havia comentado, esses tipos de fintech que eu mencionei até nesse momento do vídeo são os tipos que englobam a maioria das fintechs. E eu quis explicar com um pouco mais de detalhe para mostrar quais os mal entendidos que normalmente as pessoas fazem. Para você desfazer isso na sua cabeça e ter clareza de qual tipo de fintech você quer fazer e assim seguir a trilha que faça mais sentido. Mas existem mais tipos de fintech que eu vou explicar com mais superficialidade, porque o nome não deixa dúvidas. Eu listei outros 8 tipos para trazer aqui. São eles, as InsurTechs, que são fintechs que atuam no mercado de seguros, facilitando o acesso a planos de saúde e demais tipos de seguros. Elas permitem, por exemplo, que você faça diversas cotações em um só lugar e que consiga condições melhores. Segundo tipo, de criptomoedas, que são as plataformas para corretagem, compra e venda desse ativo. Plataformas que desenvolvem tecnologia de pagamentos com criptomoedas, smart contracts, real digital, wallets e por aí vai. Terceiro tipo, fintechs de investimento, que são as plataformas para corretagem de ativos de um modo geral. Quarto tipo, pegando o gancho com investimento, existem as fintechs de crowdfunding, que são plataformas de investimento ou financiamento coletivo. Essas plataformas são interessantes porque algumas podem ter mecanismos semelhantes às fintechs de crédito e outras são mais voltadas à comercialização de ativos. Cashback e fidelização, tipo pontos e milhas. Sexto tipo de fintech, cartão não bandeirados, ou seja, são plataformas que permitem que outras empresas tenham um cartão com a sua marca e podendo utilizar somente no limite do estabelecimento. Isso é comum em restaurantes, eventos culturais, grandes varejistas e por aí vai. Sétimo tipo de fintech, as fintechs de câmbio, que são plataformas que facilitam a compra e venda de moeda estrangeira de forma mais ágil e econômica. Oitavo tipo, por fim, tem uma classe de fintechs que é bem rara. Existem pouquíssimas no Brasil, que são as fintechs de negociação de dívida. O nome já deixa claro o que elas fazem, É isso. Um abraço, tô te esperando na próxima.